Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, 16 de julho, isso mesmo, 75 anos, triste lembrança, né? Maracanaço, né? Afinal, Uruguai e Brasil, gol do Didi ali, em cima do Barbosa, enfim, aquele 2-1 que entra para a história do futebol mundial e que também depois viramos a chavinha, né? 1950, incrível, 75 anos do Maracanaço. Galera, vamos falar do Fogão, claro, até porque o Botafogo fez parte dessa reação do futebol brasileiro, né, a partir de 58. Bidou David Ancelotti ontem, ou seja, teremos às 9h30 da noite, Botafogo Vitória, com estreia oficial dessa vez do Ancelotti, que já dirigiu o time no sábado lá em Brasília, mas em tese era o caçapa, né, o treinador. Botafogo que logo mais deve ter a mesma equipe que enfrentou e venceu por 2-0 o Vasco, né, com exceção do Gregore. Parece que agora realmente a coisa aconteceu, né, a negociação entre John Textor, né, e o Al Rayyan, clube dirigido pelo Arthur Jorge, né, desde o início, desde que o Arthur Jorge vai para o Catar ali em janeiro, já existia esse interesse do Arthur Jorge em levar o Pitbull alvinegro, né, de levar o Gregore, jogador de 31 anos, que terá então a sua despedida hoje à noite, tá? O jogador deve ser relacionado, né, mas não deve começar jogando. O que a gente está imaginando aí, dependendo, claro, do andar da carruagem, da partida, é que o Alain jogue, né, seja a única mudança no time que jogou lá no Mané Garrincha, e que o Gregore jogue alguns minutos ali no final. Enfim, até o Botafogo está planejando fazer algum tipo de homenagem ao Gregore, né? Vamos entender a negociação, porque os números não foram revelados, tá? Por enquanto, sigilosos, né? Esses números. Ontem foram várias rodadas de reuniões, né, para que se chegasse a um acordo, justamente entre o Al Rayyan, empresário do jogador, né, o Paulo Pitombeira, o Alessandro Brito e, como eu disse, o John Textor, né? A multa, que era de 8 milhões de dólares antes do Mundial de Clubes, baixou para 7. A tendência é que realmente o Botafogo tenha feito valer ali o seu desejo, que era receber esse valor integralmente à vista, tá? O Gregore receberá um salário quase que 3 vezes do que ele ganha no Botafogo, então era realmente uma proposta ali, né, irrecusável, sob o ponto de vista aí do atleta, né? A gente tem que entender, né, o Gregore que fez 83 jogos pelo Botafogo e 3 gols, né? A gente sempre lembra desses 3 gols, os 3 gols bem importantes. Bragantino foi um deles, o outro foi contra o São Paulo, né, o gol do título, e o terceiro eu já vou lembrar, contra o Palmeiras, claro, aquele lá do Allianz Parque. Então, 3 gols aí fundamentais na campanha do Brasileirão do ano passado, beleza? É isso, galera. Sei que tá muita gente chateada, né, com a saída aí de um dos jogadores importantes, né, do Botafogo em 2024, mas o Botafogo ainda conseguiu manter ele, né, como eu disse, por 7 meses, e agora provavelmente irá atrás de algum reforço para a posição. Tem o Alain, né? Alain e Marlon, por enquanto, a nova dupla de volantes do Fogão. O contrato do Gregore, 5 anos, tá? 5 anos lá no Catar, então vocês imaginem, né? Com esse salário todo, por 5 anos, é realmente, né, tudo indica, o último contrato da carreira do Gregore, um belíssimo contrato, né? Então, boa sorte aí para o Pitbull, galera. Thiago Almada, né? Ontem também confirmada a saída do Thiago Almada, que estava no Lyon, mas pertence ao Botafogo, indo para o Atlético de Madrid, né? Já tinha adiantado aqui ontem para vocês no vídeo, quem acompanhou, que isso aí estava se desenhando. O Atlético de Madrid, inclusive, já publicou oficialmente na sua página aquela coisa protocolar, né? Só espera o Almada chegar em Madrid, fazer os exames médicos, né, normais, para canetar, para assinar esse contrato. Existem algumas discordâncias aí, né, informações aí sobre valores, tá? Mas eu vou seguir ali o Carlos Merlo, né, argentino, jornalista,
que está falando em 21 milhões de euros, tá? 21 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, né, por rendimento, né, do jogador lá no Atlético de Madrid. E ainda também a questão seguinte, isso aí representaria 50% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Botafogo, a Eagle, melhor dizendo, né, o caixa único da Eagle, retendo os outros 50%. Mas e se por acaso o Atlético de Madrid for o destino final do Almada, né, ele que tem 24 anos, né, fique durante muito tempo, inclusive o contrato dele até junho de 2030, né, 5 anos aí também para o Almada lá no Atlético de Madrid, tem também uma cláusula, né, segundo o Merlo, de que se em 3 anos ele não se transferir para outro clube, né, o Botafogo obrigatoriamente, né, a Eagle receberá mais 10 milhões de euros. Sei que essa conta, né, o pessoal fica fazendo aquela conta, não bate muito, poxa, mas se é 50%, 21, né, o total seria ali 42 milhões, mas enfim, coisas do futebol, né, fato é que o Lyon precisando da grana, para o Botafogo também, parte desse dinheiro, já falei aqui ontem, né, será usado para capital de giro do Botafogo, para pagamento de premiações e também para reforço de estruturas do dia a dia alvinegro. Galera, eu tô enamorado com essa camisa aqui maravilhosa da final, né? Com o patch da final da Libertadores, com o nome aqui do jogo. Meu Deus do céu, coisa linda. O Almada fez 26 jogos pelo Botafogo, porém 26 jogos, né, inesquecíveis, né, muito importantes, com 3 gols, né, em que eu destaco disparado aquele gol contra o São Paulo no Morumbi na Libertadores como o mais importante, e 2 assistências. Thiago Almada, então, rumo à equipe do Simeone, beleza? E o Botafogo e o Atlético de Madrid, né, John Textor, no caso, tem bom relacionamento, isso aí também ajudou. Questão do idioma, tudo isso que eu comentei ontem também ajudou nessa transferência. Galera, acabei falando um pouco do jogo de hoje à noite. Botafogo segue na briga, depois da vitória contra o Vasco, né? Estamos a 6 pontos de Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro tem ainda um jogo a mais, né? Então o Botafogo está super na briga. Globo transmitindo para praticamente todo o Brasil, ou grande parte do Brasil, o jogo 9h30 da noite. Se você está no Rio e ainda não decidiu e puder ir ao Newton Santos, faça o convite, porque é importante a gente prestigiar esse início de trabalho do David Ancelotti, né, à frente da nossa equipe, né? O Vitória vem numa fase muito ruim, trocou de técnico recentemente, está com o Fábio Carille, perdeu, né, nessa estreia do Carille, perdeu de 1-0 para o Inter no Beira-Rio, até que um resultado até razoável, digamos assim, apesar de derrota, né, diante das circunstâncias. E o Vitória não terá logo mais, eu não sei se é um reforço ou um desfalque, brincadeiras à parte, Lucas Alter, né, por ser jogador emprestado pelo Botafogo, não poderá atuar logo mais. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Vitória tem no campeonato apenas 10 gols marcados a favor, 15 contra, está na zona do rebaixamento. Inclusive, se a gente pensar bem essa semana, o Botafogo pega 2 rubro-negros que estão na zona do rebaixamento, Vitória hoje e depois o Sport na Ilha do Retiro no domingo, né? Hora da gente aproveitar, né? Equipes, claro, que estão desesperadas já, né? Já estão sofrendo, né, com a zona aí da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, mas é um momento que o Botafogo pode se utilizar disso, né? E considero fundamental, claro, vencermos hoje à noite para depois pensarmos no Sport no domingo, né? É isso, galera, uma partida que vai ter também esse apelo, né, digamos, emocional, né, da despedida do Gregóry. Eu sei que muita gente está chateada, né, mas o Botafogo não tem muito o que fazer. O que o Botafogo podia fazer, e eu não sou aqui advogado do Textor, fez, que é exigir, né, que fosse cumprida a questão da multa rescisória, pagamento à vista, né, isso que o Botafogo podia fazer, né, a vontade do jogador, do seu staff, era a transferência, e é isso, só agradecer por tudo que o Gregóry fez pelo Botafogo nessas 83 partidas. Beleza? Amanhã eu volto, espero que, né, para a gente comentar mais uma vitória do Fogão, dessa vez, né, se Deus quiser, a primeira oficial do nosso italianinho, quase carioca.
Tamo junto, aquele abraço. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, muito importante. E comenta aí o que você achou dessa camisa maravilhosa, linda, sensacional. Acho que eu vou ficar com ela o dia inteiro. Tamo junto.